Muito bom dia, nação guerreira. Vamos dar início à coletiva pré-jogo entre Guerreiras Grenás e São Paulo, jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Coletiva agora com a treinadora Jéssica de Lima e os nossos setoristas que enviaram as perguntas, começando com o Diego Coche dos Campeões da Bola. Jéssica, o que podemos esperar da partida contra o São Paulo? Um duelo que pode valer a liderança. Qual o papel da torcida para esse jogo também? Muito bom dia, Jéssica. Bom dia. Bom, esperar de um jogo muito competitivo. Muito obrigado. Nos últimos embates, nós e São Paulo, está sendo sempre grandes jogos com um placar mínimo para ambas as equipes ou empate. A gente vem no São Paulo que está num bom momento, talvez o melhor momento do São Paulo desde a chegada do Thiago Viana. Foram campeões de Supercopa, estão em primeiro lugar na competição, fizeram contratações pontuais e boas contratações, no meu modo de ver, uma equipe mais encorpada, embora o estilo de jogo não mudasse tanto. Acho que é muito parecido com o que já fazia ano passado. E com essa vinda dessas atletas qualificou. Então, pode ter certeza que você vai esperar um jogo muito duro, muito difícil, mas a Ferroviária, né, tem um bom retrospecto, embora a última eliminação foi contra o São Paulo, né, mas foi uma vitória para cada lado, infelizmente acabamos saindo nos pênaltis, mas eu espero que seja um jogo muito desafiador. Em relação à torcida, né, o que a gente sempre espera é que a torcida apoie a equipe, né, do início ao final do jogo. Eu sei que a torcida aqui ela é bem exigente em relação ao time, à Ferroviária. Então é isso que a gente espera, um apoio mesmo, que vai ser necessário, porque eu acredito que vai ter muita torcida do São Paulo também, que sempre vem, né? Então a gente espera que a torcida da Ferroviária seja uma torcida que faça com que a gente tenha uma energia para poder vencer esse duelo. Agora a pergunta do Giovanni Luque do SBT Central. Jéssica, o confronto dessa semana reserva um duelo contra o atual líder da competição e também contra o time que eliminou as Guerreiras no Brasileirão 2024. Como foi a preparação da equipe para esse duelo, tanto na parte técnica quanto na parte mental? Olha, sim, pelo menos na parte mental, para mim é muito tranquilo. Os jogos que a gente faz contra o São Paulo, eles são jogos muito parelhos, assim, muito duelados, assim. Se você for olhar e lembrar da semifinal do ano passado, a gente fomos melhores na maioria das estatísticas em relação ao São Paulo. Só que teve erros pontuais que eu acho que, nesse caso, o São Paulo ele é bem efetivo, né? Então, no primeiro jogo a gente acabou tomando um gol de bola parada, um escanteio e um gol de bola parada. E aqui a gente ganhou de 1-0 e foi para os pênaltis, mas são jogos assim muito difíceis. Eu acho que as meninas geralmente elas se saem muito bem nisso pelo nível de rendimento do jogo, né? Às vezes o resultado ele não sai da forma que a gente gostaria, no caso da eliminação nos pênaltis. Mas é uma equipe que a gente sabe, já estamos preparamos a semana inteira, né? Entender a maneira que o São Paulo joga, é um time que gosta de ficar baixo, ele fica baixo, ele sabe sofrer baixo para sair na transição da Dudinha e da Isa, né? Então é um time que recupera a bola e já tenta acionar a Dudinha pelo lado esquerdo e a Isa pelo lado direito. A Dudinha também vive um dos melhores momentos da carreira dela, são duas pontas extremamente velocistas, tem um meio campo que se movimenta muito, a Aline Milene que faz muitas infiltrações por dentro quando está jogando de falsa 9, vem no pé, vem no fundo, a Camilinha também vem sempre jogar no apoio. E tem as três zagueiras que são rápidas, como a Robinha também, é uma jogadora que sai muito pouco ali da frente da área. Então eles sempre estão defendendo com 4 e atacando com 6, né? Pesa a linha às vezes com 3 ou 4 atletas na frente. E é basicamente um jogo mais de transição, né? Eles não gostam muito de ficar com posse, vendo o melhor momento para jogar. Então, isso já está tudo passado para as meninas, elas sabem. Então, colocar o seu melhor dentro do jogo para que a gente possa sair vencedor da partida. Agora duas perguntas da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e também do canal Nosso Futebol. A primeira, como você avalia os dias de trabalho que você teve na pausa para a data FIFA?
Olha, eu avalio muito, muito positivo. A gente conseguiu com muita calma, né? Porque quando é um jogo atrás do outro, você deixa muito de falar sobre o que aconteceu no jogo e projeta já no jogo posterior. Então, nesse período a gente conseguiu avaliar e perceber o que nesses 3 jogos a gente precisava melhorar e também ratificar o que era de bom. Então, para que a gente possa fazer com que a gente não fique tão vulnerável em algumas situações, já projetando para o jogo de São Paulo. Então, foi muito produtivo que a gente conseguiu alinhar, conversar, treinar e tentar melhorar o que a gente precisava melhorar e potencializar o que já estávamos fazendo de bom. Segunda pergunta, pela frente mais uma sequência de 3 partidas e um intervalo de basicamente uma semana, incluindo uma longa viagem para enfrentar o 3B da Amazônia. Você definirá a estratégia jogo a jogo, a começar contra o São Paulo, ou você enxerga essas 3 partidas interligadas, com seu plano de jogo passando por isso? Acho que é um pouco dos dois. Acho que a gente faz uma pré-programação desses jogos com viagens intensas, a gente tem uma pré-programação, mas a gente também acaba analisando jogo a jogo, contexto a contexto, porque imprevistos podem acontecer. A viagem a Manaus, a gente fica o dia inteiro viajando praticamente, a gente vai sair daqui de madrugada e vai chegar lá à tarde. Vai sair de lá de manhã e vai chegar aqui no final da tarde na volta. Então, são 2 dias que a gente vai ficar ou em hotel, ou avião, ou em ônibus. Então, são 2 dias que você... E a recuperação dentro de um ônibus, dentro de um avião, não tem nada a ver com a recuperação deitado na tua casa. Então, isso entra na conta. Isso faz com que a gente avalie jogo a jogo as respostas das jogadoras. Então, a gente entende, já tem um escopo mais ou menos dessas viagens. Até porque eu já viajei para Manaus, já joguei lá em 2018, sei qual é o clima, sei como que é a recuperação, sei como que é a dinâmica de um lugar distante desse. Mas a gente entende que tá bem preparado para essas situações, haja visto que a gente já sabia que isso iria acontecer. Poderíamos pegar uma equipe lá em cima do Brasil. Agora a pergunta do Felipe de Abreu, do Entre Linhas. Jéssica, com licença, quero fugir um pouco do assunto da Ferrinha, mas claro, não do futebol feminino. O que você achou da vitória do Brasil contra os Estados Unidos nesta semana? Você como uma ex-atleta e treinadora experiente. Depende do que eu achei, sob o ponto de vista, né, do que pode ser tão amplo a pergunta, mas entendo que é sobre o rendimento, como foi. Eu achei os 2 jogos, que os 2 jogos os 2 times poderiam ser vencedores, porque foram chances perdidas dos 2 lados. Percebi que os Estados Unidos abriu mão de um estilo de marcação que ele sempre teve, ele também espelhou muito o que o Brasil faz. Eu gostei muito do Brasil especificamente. O Brasil, posso estar falando uma coisa aqui que muitos não vão concordar e está tudo bem, o Brasil me lembrou muito o Rio Preto, com toda certeza do mundo. Lá era uma marcação individualizada, praticamente o campo inteiro. A diferença é que às vezes a gente tinha uma sobra mais baixa, mas era um jogo muito parecido com o Rio Preto, muito, muito, muito. Abria a mão de uma saída construída, um jogo de longas e buscando sempre as jogadoras à frente. Então a gente só não jogava no 3-4-3, jogava no 4-3-3, mas era praticamente individual o campo inteiro. Se pegar alguns jogos do Rio Preto aí de últimos das finais aí, vocês vão perceber muita pressão ao portador da bola, muita pressão. O portador da bola não tinha mais que 3 segundos com a posse. Então, eu fico até feliz de ver que o futebol é muito atemporal. Eu lembro que quando eu jogava pelo Rio Preto, a gente era muito massacrada pelo nosso estilo de jogo. Assim. As pessoas falavam muito pejorativamente mal, mas éramos vencedores, porque ia para um jogo de 1 para 1 o tempo inteiro. E eu acho que a qualidade técnica das jogadoras brasileiras, elas sobressaem a qualquer uma do mundo. Tanto que acho que primeiro gol do Brasil, que foi foi uma jogada individual da Gil, poucas atletas a gente vai ver no mundo que consegue sair de uma marcação tão pressionada daquele jeito e fazer situações de 1 para 1 como as brasileiras fazem. Então, nesse sentido, eu acho interessante e me veio uma nostalgia de já ter vivenciado isso em campo
da maneira que foi. Quem quiser discordar ou não, mas pode pegar os jogos do Rio Preto aí de finais de Paulista de Brasileiro, que é muito parecido com esse estilo de jogo. Então, eu percebo que esse estilo de jogo faz os times serem mais competitivos. É muito difícil jogar assim a nível internacional. É muito difícil, mas quando você consegue trazer as atletas pontuais e as características e os perfis que você consegue, e eu acho que isso aconteceu, eu acho que maravilhoso, entendeu? Então a gente fica muito feliz por ter conseguido aí vencer um tabu de 10 anos. Se eu não me engano, acho que a última vitória do Brasil foi um 3-2 no torneio internacional de Brasília, se eu não me engano, e o treinador era de São José, era Márcio Oliveira. Se não me engano, foi 2 gols da Marta. Ela conseguiu fazer um 3-2 nos Estados Unidos. Eu assisti aquele jogo, então eu lembro que faz muito tempo. Que legal que os dois treinadores vieram do futebol feminino também, então entende muito de futebol feminino, isso é importante. Agora, por último, a pergunta do Lincoln Chaves, da TV Brasil. Jéssica, bom dia. O confronto deste sábado reúne 2 clubes que se destacam no que diz respeito à base, não só em resultados, como no aproveitamento das atletas no time principal. Como você norteia o seu trabalho com relação às jogadoras da base e como vê o jogo contra o São Paulo sobre esse prisma? Obrigada. Eu acho que Ferroviária já tem dentro da sua filosofia de clube, né, independente da treinadora que venha, eles já contratam uma treinadora muito pelo perfil que consegue dar mais atenção à base a fim de desenvolver a atleta para que ela possa estar na equipe principal. O próprio São Paulo também é um treinador que estava na base, eu era auxiliar da seleção do Sub-20, né, e já fazia trabalho com base lá em São José do Rio Preto, então acho que... E o São Paulo hoje é um clube que vem de uma parceria com o Centro Olímpico, então hoje ele vem, o Centro Olímpico ele migrou e fez uma parceria com o São Paulo, então tem muitas jogadoras que vieram da base do Centro Olímpico que jogaram no São Paulo. A própria Cris, que está aqui, né? A gente vê a Yaya, que está no Corinthians, todas começaram no Centro Olímpico / São Paulo, né? Então são 2 treinadores que gostam e veem e apoiam muitas jogadoras da base e acredita que esse é o futuro mesmo. A gente entende que o que está havendo de fomento na modalidade é absurdo em pouco tempo, assim. Então as meninas não estão pedindo passagem, não, elas estão vindo com tudo. Já visto uma Vendito, que está num bom momento conosco aqui, que treina e joga de igual para igual com as meninas, parece que ela até está mais tempo com as meninas aqui, então você vê a naturalidade que essas meninas da base já integram o adulto, é uma coisa absurda, assim, como a Dudinha hoje está lá integrando, a Isa também, vem das categorias de base, então acho que são 2 projetos que sabem fazer bastante as categorias de base e realmente, de fato, utilizam as jogadoras. É um caminho sem volta. As equipes que não conseguem manter a base, na minha opinião, elas vão ter muito mais gastos, né? Porque ficar sempre contratando o mercado inflacionado do jeito que está, tem que sempre estar com muito investimento pesado assim, na equipe principal. Então é uma forma de ter uma autossustentabilidade do projeto feminino, além de você já trazer a atleta que está habituado com o clube, entende a filosofia do clube. Então, nesse sentido, as 2 equipes fazem muito bem esse trabalho. Certo, então encerramos a coletiva de imprensa com a treinadora Jéssica de Lima. Agradecemos a técnica pela disponibilidade e também aos setoristas que enviaram as perguntas. Muito obrigado e até a Fonte Luminosa.